Olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui ao vivo pelo Instagram e também pelo Facebook. Hoje nós vamos estar abordando, um assunto que é fenomenal, que é importantíssimo quando se trata de saúde mental. Boa noite, Isabel, Cristina. Boa noite, Nícia Oliveira. Boa noite a todos. Nós estamos passando pelo Janeiro Branco, que é uma campanha da Sociedade Brasileira de Psicologia, da Associação Brasileira de Psiquiatria, que visa promover a saúde mental. Então, sem dúvida alguma, nós temos na psiquiatria uma prevalência muito grande dos transtornos de ansiedade, que são as neuroses, e de depressão. Então, é bem provável que 90% dos meus pacientes têm depressão ou ansiedade, e na maioria deles tem depressão e ansiedade. Então, a depressão, quando sozinha, ela está pegando 6%, 8% da população. E o transtorno de ansiedade generalizada está pegando 18% da população. A população de São Paulo, da grande São Paulo, tem um nível de estresse maior, com 20% ou até mais, 20 e poucos por cento de prevalência de ansiedade, conforme o método usado. Porque essas pesquisas, elas te dão um número aproximado, porque usa-se estatística, Então, dependendo do método usado para saber se a pessoa tem depressão ou tem ansiedade ou não, uma pesquisa dá com um número maior, outra dá com um número menor. Olá, boa noite, vovó Daninha. Boa noite, Franciele, Ângela Cotrim. Boa noite, Jane Cardoso. Boa noite, Larissa Fraga. Oi, Larissa, tudo bem? Minha prima. Então, e para quem está entrando agora, eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Instagram e pelo Facebook, ok? E aí, se tiver por uma dessas mídias e tiver algum problema de conexão, muda. Que aí não perde a nossa transmissão aqui. E boa noite, Mirley, Eliane, Renata. Boa noite. Que bom. Isso. Boa noite, Natália, Frota, Elisângela. Então, para quem está chegando agora, hoje a gente vai falar sobre depressão e ansiedade, e eu falei agorinha que a depressão e a ansiedade, ela tem uma importância grande na saúde mental, porque é a doença mais prevalente, pegando uma porcentagem grande da população. A doença é muita coisa, 17% de prevalência de ansiedade é um número muito alto para uma doença. Boa noite, Arlete, Cláudia. Então, a Iona Rodrigues, boa noite. Ellen e Fábio, sejam todos muito bem-vindos. E aí, à medida que eu vou desenvolvendo os conceitos básicos, e à medida que vocês forem tendo alguma dúvida, vocês, por favor, fiquem à vontade de comentar, que a gente vai tentar esclarecer o máximo possível. Então, a ansiedade Tem uma princesa ali na janela. Tchau, tchau. Tchau. A ansiedade e a depressão, elas andam juntas. Elas estão sempre associadas porque elas estão relacionadas com um mesmo neurotransmissor no cérebro. Inclusive, o remédio que trata a depressão já é o mesmo remédio que trata a ansiedade, por elevar no cérebro esse neurotransmissor, que é responsável
pela sensação de alegria, que é responsável pela sensação de segurança, de tranquilidade, entende? Por incrível que pareça, esses parâmetros de comportamento, eles são extremamente ligados à parte neurológica. Então, é impressionante o quanto que a pessoa, estando sob efeito de uma medicação X, ela vai desenvolver muito menos medo do que desenvolvia antes. Então, a depressão, ela é a doença do desprazer, do desgosto, da falta de perspectiva de futuro. E algumas pessoas manifestam a depressão predominantemente como irritabilidade. Então, muitas vezes o paciente chega para mim e eu dou o diagnóstico: olha, você tem depressão. E ele me fala: nossa, doutor, não tem depressão não, eu não sou triste, eu não me sinto triste. Mas a depressão, ela se manifesta sim em muitas pessoas como tristeza, melancolia, redução da energia. Mas em algumas pessoas, a depressão se manifesta predominantemente como irritabilidade, falta de paciência. Entende? Por quê? Que tristeza e irritabilidade são sintomas paralelos dentro da depressão. Porque quem sente a tristeza, sente que está tudo muito ruim. Quem sente a irritabilidade, também sente que está tudo muito ruim. E qualquer coisa que piore essas condições, ou seja, qualquer frustração que venha a mais, essa pessoa vai ficar com muita raiva. Porque já estava tudo tão ruim, aí vem alguém e me dá uma notícia tão ruim, ou então faz uma coisa que eu não gosto que faz, né? Uma coisa que não era para estar daquele jeito, e já está tudo muito ruim, então aquela frustração pequenininha parece intolerável, parece sempre a gota d'água. Então a depressão se manifesta sim, como irritabilidade, tá bom? Boa noite, Elisângela. A Elisângela está perguntando: ansiedade e depressão faz cair cabelo? Os meus estão caindo muito, apesar de ter hipotireoidismo, mas o mesmo está controlado. Sim, a pele, ela tem a mesma origem neurológica do que a mesma origem embriológica do que os neurônios. Então, muitas doenças mentais se manifestam na pele. São as psicodermatoses. Então, alergia, por exemplo, é muito comum fazer isso. E quedas de cabelo relacionado a questões emocionais também. Né? Muitas vezes falha na barba. Né? Às vezes a pessoa está com uma falhazinha na barba ali, estresse. Tranquiliza, volta os cabelos, os pelinhos da barba todos, né? Então pode sim. Elisete Salgado Estopa. Oi, prima, tudo bem? Como é que tá aí em São Pedro dos Ferros, Minas Gerais, terra da minha mãezinha Sueli Estopa Vieira, que acabou de entrar. Boa noite, bênção, minha mãezinha. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Instagram e pelo Face, ok? Então, às vezes eu vou estar olhando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, às vezes eu vou falar de um comentário que não está na nossa barra de rolagem, mas é porque eu estou falando da outra mídia, ok? Então, eu estava explicando o que é a depressão, que é a doença do desprazer, do desgosto, da redução geral da energia. E a ansiedade, ela é diferente. A ansiedade é a doença do medo. Todos nós olhamos o mundo à nossa volta. Boa noite, Marcos, meu cunhado. Sejam bem-vindos. Então, todos nós olhamos as situações à nossa volta, pensamos no pior que pode acontecer e tomamos as providências para não permitir que esse pior aconteça. Dessa forma, nós nos protegemos. Quando eu estou pensando no pior que pode acontecer, um mecanismo psicológico natural faz com que eu avalie o risco. Qual que é o risco do pior acontecer? Do evento X ou Y ruim acontecer? Uma tragédia acontecer? Qual que é o risco? Esse risco ele é calculável. Quando a gente tem a ansiedade como a
adoecimento, por mais que a pessoa saiba que o risco é baixo, ele tem uma sensação de que esse pior vai acontecer, e a sensação é que o risco é altíssimo, e é quase uma certeza que vai acontecer, e a impressão que a pessoa tem é que quando acontecer não vai ter volta, entende? É uma sensação de perigo muito grande. E como que acontece isso? Por exemplo, algumas pessoas têm ansiedade que chamamos de generalizada. Vários focos de preocupação perturbam a pessoa, ok? Tem algumas pessoas que têm um tipo de ansiedade chamada ansiedade específica ou fobia específica, que são medos de coisas específicas. Então, aracnofobia, medo de aranha, medo de lugar alto, medo de lugar fechado, que é a claustrofobia. A agorafobia é o medo de lugar muito amplo, tumultuado, lugar de muita gente. A pessoa olha à volta, não consegue controlar tudo que está à volta pelo monte de movimento e tem a sensação que algo de ruim vai acontecer. É uma sensação que vem de dentro, que vem do adoecimento. Porque racionalmente a pessoa sabe que o pior não vai acontecer. Por exemplo, alguém que tem medo de altura, se você mostrar um vídeo para ele de um lugar alto, se mostrar um vídeo de um lugar alto, a pessoa olha aquele vídeo e sente medo. Ele sente uma sensação desagradável. Ele sabe que é um vídeo, ele sabe que ele está no chão, ele sabe. Mas lá de dentro vem o medo. Um fóbico de aranha, por exemplo, se eu mostrar uma foto de aranha, esse fóbico ele vai sentir medo, ele vai sentir pavor. Por quê? Porque é o adoecimento. Existe um desequilíbrio nos neurotransmissores. Mesmo ele sabendo que foto de aranha não oferece risco, ele sente medo. Fobia de avião. Então, a pessoa sabe que o risco de avião é muito menor do que o risco de carro ou de andar na rua. Mas a sensação é que o avião vai cair. Isso vem de um desequilíbrio nos neurotransmissores, que é onde o remédio dá uma ajustada. E vem também de questões psicológicas, interpretativas, vivências da infância, aprendizado. A parte neurobioquímica está relacionada com uma questão genética, onde filho de pais com ansiedade e depressão terão uma maior tendência de ter depressão também, ok? Então, e a outra parte da causa desse medo que vem de dentro, que vem totalmente irracional, é questões da infância. Algum momento que a criança se sentiu abandonada, ou algum trauma, ou alguma situação que o risco nem existiu, mas que a criança o percebeu e sentiu-se abandonada ou se sentiu ameaçada em situações que nem era risco, entende? E aí, o remédio ele vem e ajusta a parte neurobioquímica. Por exemplo, esse mesmo fóbico de aranha, depois de 40 dias tomando a medicação, ele olha a foto de aranha e não sente aquele pavor todo. Não tem sintomas físicos, palpitação, falta de ar. Ele olha a foto da aranha e sente um certo desconforto, mas aquele pavor todo o remédio tira por si só. E quando a gente associa o tratamento medicamentoso com a psicoterapia, aí fica bem mais ampla a resposta, a melhora, digamos assim. Ok? Então, a grosso modo, é isso que é depressão e ansiedade. A ansiedade é um medo que vem de dentro. A pessoa sabe que ele vai ter o dinheiro para pagar o boleto no mês que vem. Mas ele fica pensando tanto nesse boleto, com a sensação que algo de muito ruim vai acontecer por causa disso, que incomoda. É isso que é doença, entende? Qualquer pessoa olhar uma foto de aranha e tomar um sustinho, falar, olha, nossa, que tá feio. E, não, é uma foto. Tranquilo. Ou seja, passou. Agora, quem tem isso como adoecimento, olha a foto de aranha e continua vidrado naquele medo. Por exemplo, entendeu? Eu falei de aranha de fobia específica, mas todas as pessoas têm focos diferentes de medo, de temor, de ansiedade. Ok? E aí, agora vamos conversar um cadinho. Tiesa Nascimento, seja bem-vinda. Boa noite. Doutor, gostaria de saber como a ansiedade se manifesta, como as pessoas podem ficar. Então,
A ansiedade, ela se manifesta, Tiesa, desde uma simples preocupação que incomoda, porque eu falei que preocupar com o futuro é uma função psicológica normal, correto? Então, onde é que está aí o limite do patológico, do doença, para o limite do normal? O limite está no sofrimento, entende? Então, uma ansiedade ela pode manifestar desde um sofrimento antecipatório leve, com poucos prejuízos, até um sofrimento totalmente incapacitante. Então, a ansiedade ela pode vir desde uma preocupação que deixa a pessoa pensando demais naquilo e ela não consegue concentrar no serviço dela, por exemplo. Isso é um prejuízo, isso é um problema, merece tratamento, mas não está tão grave. Às vezes a pessoa vive anos tendo esse sofrimento antecipatório, sofrendo um pouco com aquilo e não busca ajuda. Mas mesmo aquele pouco que ela sofria, tem remédio, tem tratamento. Quando eu falo remédio, não é só comprimido, né? E a ansiedade, ela pode, quando ela é muito intensa, a sensação de risco é tão grande que a pessoa ela tem uma descarga de adrenalina. E essa descarga de adrenalina, ela vai causar sintomas físicos. Então, uma palpitação, uma falta de ar, um aperto no peito, aperto na garganta, dor de cabeça. Não só o ser humano, outros animais, quando submetido a um risco iminente, liberam adrenalina, causando uma reação de fuga ou luta. Então, essa descarga de adrenalina vai buscar trazer um desempenho físico melhor para a pessoa. Então, aumenta a frequência cardíaca, para levar mais oxigênio e nutriente para o músculo, que vai precisar trabalhar vigorosamente nesse momento em que ele está sob risco, sob perigo. Mas não está sob perigo. O perigo está aqui, ó. O perigo ele é interpretativo. O perigo ele é subjetivo, ele é a longo prazo, mas a pessoa tem uma impressão de risco iminente. Então, é como se tivesse um leão perto dele, o cachorro correndo atrás. Então, o coração aumenta para levar mais oxigênio e nutriente para o músculo. A frequência respiratória aumenta para levar mais oxigênio para o sangue. O músculo fica hiperativado. E aí a pessoa tem tremor. O músculo quer funcionar. Se ele não correr, se ele não tiver uma atividade física vigorosa, o músculo vai tremer. Ok? Então, a boca seca, né? A circulação na pele diminui, priorizando a circulação no músculo. E essa pessoa vai ficar pálida, vai ter aquela sudorese fria, né? Que são sintomas de ansiedade também. Não vai conseguir dormir. Quem que dorme? Tendo a certeza de um risco enorme e iminente. Entende? Então o adoecimento está aí, quando esse risco é pequeno ou a longo prazo e a pessoa sofre como se estivesse aqui pertinho ou como se fosse um leão mesmo, né, como se estivesse sob risco de vida material, injúria física a pessoa tem impressão. É por isso que dá adrenalina e dá esses sintomas físicos. E quando ele tem esses sintomas físicos, o ansioso ele já é negativista, ele já pensa no pior. E aí, de repente, ele sente o coração batendo com muita força. O que é que ele pensa, gente? Escreve aí nos comentários. O que ele pensa? O coração batendo forte. Ele já é muito preocupado com tudo. O que ele pensa? Pensa que estou morrendo. Eu tenho uma impressão. E aí é a crise de pânico. A crise de pânico nada mais é que a pessoa tem uma preocupação excessiva, descarrega adrenalina, dá palpitação e ele atribui a palpitação à morte, ao infarto, a um derrame. Né? Então, a crise de pânico nada mais é do que um sinal de intensidade maior da ansiedade. Ok? Ou talvez não tão maior, mas pelo menos específica. É um direcionamento específico para o medo da própria morte com sintomas físicos da descarga de adrenalina. Ok? Espero que tenha respondido a sua pergunta, Tiesa. Muito obrigado pela participação. Então, vamos correr aqui os comentários. Pedro seja bem-vindo, Pedro. Rafael, thinking. Leal, seja bem-vindo. Exatamente. É isso que a pessoa pensa, né? É a crise de pânico. Vamos comentar aqui com o pessoal do Facebook também.
Para quem está chegando agora, eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Instagram e pelo Face, ok? Aí, às vezes, eu vou falar algum comentário que não é, né? E hoje, tudo bom? Gi Alves. Elisete Salgado. Elisete, minha prima. Estopa Vieira. Primo, minha filha tem pavor de galinha. Não consegue nem ver a foto. O que fazer? Aliás, tudo que tem pena, mas galinha é mais. Isso acontece desde quando ela começou a andar e se assustou com uma galinha. Sim. A fobia específica, ela é totalmente injustificada. Entende? Aquela impressão de medo que ela teve quando assustou com a galinha, dá para ela mais impressões de medo. E o tratamento existe. Né? Ela está com que idade agora, Elisete? Por quê? Dentro de um contexto de tratamento terapêutico, de psicoterapia, né? Eu sou psiquiatra, eu trabalho com a medicação e eu sou terapeuta. Eu trabalho na parte de reconfiguração das perspectivas, de reconfiguração dos comportamentos, dos sentimentos, né? O mapeamento das próprias emoções, dos próprios princípios. E trabalho principalmente com a questão sistêmica, como terapeuta. E, através de terapias, a gente pode voltar nesses momentos de trauma em regressão e reconfigurar. Falar para aquela criança que está viva e atuante dentro dela, a criança menorzinha ainda, que sofreu aquele trauma, falar para aquela criança que está tudo bem, que ela está segura. Entende? Quando a criança interior dela escuta isso, ela libera, né, o eu, digamos assim, do agora. Oi, Joyce, boa noite. Joyce é terapeuta, amiga nossa também. Boa noite. Boa noite, Simone, Claudete. Drica Caldeira. A Drica está comentando aqui. Boa noite. Tive síndrome do pânico, controle. E quanto à insônia, agora a medicação está fazendo efeito, doutor. Beijos a todos. Adoro seus vídeos, nos ajuda muito. Beijo para você também, tá, Drica? Muito obrigado pela participação. O Pedro está comentando. Eu sinto meus órgãos internos sendo pressionados e fico perturbado com uma situação específica que me dá medo. Eu estava me sentindo bem no início do tratamento, mas agora estou ficando muito perturbado. Ô Pedro, você faz psicoterapia? É muito importante essa pergunta, tá? Porque, como eu disse, a causa do problema não é só neurobioquímica, ela é psicológica também. Então tem que se tratar a parte neurobioquímica, mas tem que se tratar a parte psicológica. O remédio, ele abre uma janela para a pessoa pensar positivo, entende? Quando a pessoa está tomando a medicação, por exemplo, quando eu falei que o fóbico de aranhas, tomando medicação, ele não vai ter pavor, é porque o remédio facilita dele racionalizar. Olha, é uma foto, não preciso ter medo, ponto. E aí, ele continua o que ele estava fazendo. Então, o remédio facilita isso. Mas se ele não tiver um conteúdo positivista para colocar no lugar daquele conteúdo negativista que ele tinha antes, ele não vai ter uma boa resposta ao tratamento. Né? Vamos supor que o remédio até melhora um pouco o humor da pessoa, mas ele continua desesperado por causa das contas para pagar. Isso habitualmente, já tem 20 anos que ele está assim, às vezes já tem anos que ele está assim, né? Ele continua pensando no passado e achando que está tudo muito ruim. Que tudo que aconteceu foi ruim, que eu sou vítima, que eu sofri demais, né? Ou seja, ele não olha para esse passado e não reconfigura ele na sua mente, o sintoma persiste. O remédio sozinho não faz verão. Ok? Obrigado. A participação da Simone Claudete
Doutor, quando a gente entra em depressão, é possível a pessoa não querer que toque nela, ou abrace, ou faça carinho. Isso pode ser normal? É sim, Simone. Simone, é impressionante. Quando a gente está deprimido, e a mulher que tem TPM mais forte sabe disso, quando a gente está deprimido, nada tá bom. Nada tá bom. Vamos supor que eu adoro jogar futebol. Na verdade, eu gosto de capoeira, né? Eu gosto de capoeira, jogo capoeira e tudo. Se eu entro em depressão, eu não quero nem saber de capoeira. Eu começo a achar que capoeira é ruim, entende? Então, algo tão gostoso, tão bom, tão agradável quanto um abraço, para quem está deprimido parece um suplício, parece ruim, entende? A depressão, ela sempre cursa com um desgosto consigo mesma. E receber carinho é como se alguém que eu não gosto estivesse recebendo carinho. Então, eu não acho muito legal, não. Entende? O mecanismo da coisa. Então, não só porque a depressão tira o prazer de tudo, né? Mas porque tem mecanismos psicológicos que precisam ser trabalhados, né? Ok? G. Alves. Há um mês tive uma cesariana, senti falta de ar, sensação que estava comprimindo o meu pulmão. E os médicos iam me matar. Minha boca travou, não consegui falar. Meu Deus, pior sensação da minha vida. Doutor Dinho, obrigado por me ajudar. À disposição, viu, Gi? Então, esses sintomas físicos, eles são chamados somatoformes, ou sintomas de somatização. Vou pegar uma balinha tic-tac aqui para moer a boca. Então, a adrenalina faz ter sintomas físicos, mas tem sintomas físicos que nem passam pela carne, digamos assim. Tem sintomas físicos que não têm uma disfunção biológica como é na descarga de adrenalina. O sintoma físico. E aí, geralmente, esse sintoma físico, ele tem até um certo, digamos assim, detalhes, né? Eu sinto que meu coração está parando. Ou eu tenho certeza que é um infarto. Ou eu tenho certeza que está apertando. Sensação que está apertando. É dor? Não, não é dor, é aperto. Ou seja, a pessoa sente apertando a cabeça, por exemplo, sem sentir dor. Como se tivesse uma coisa apertando. É uma sensação que a pessoa tem e que perturba muito, né? Então, outros sintomas psicogênicos estão relacionados todos estão relacionados à sensação de medo, ok? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jace, tudo bem? Roberta Mageste Soares, minha prima, beijo para você. Drica Caldeira, verdade. Coitado dos nossos maridos, também sinto isso. Tá travando a transmissão. Eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Instagram e pelo Face, tá? Se tiver alguma dificuldade por uma conexão, tenta pela outra aí. Ok? Lia Guimarães, muito obrigado pela participação. Lia Guimarães, como faço para sair de um relacionamento sem me deprimir? Estou chorando todo dia e noite. Não por gostar, mas por sentimento de perda. A parada, sabe? Então, Lia, você está vivendo um momento de luto, né? De perda. E o luto tem as suas fases psicológicas, digamos assim. Tem uma fase que a pessoa nega. A pessoa lá por dentro, ela parece que isso não aconteceu, não caiu a ficha ainda. Tem outra fase que ela se revolta. Revolta, quebra tudo, então fica com muita raiva. Aí tem uma outra fase em que ela fica psicologicamente barganhando consigo mesmo. E se tivesse sido diferente? E se eu tivesse feito isso para ele? E se ele não tivesse feito aquilo? Né? Como se pudesse voltar atrás e fazer diferente. E tem uma outra fase, que é a fase da depressão, né? Onde a pessoa fica deprimida, fica triste. Ou seja, onde ele contabiliza o que ele perdeu. Né? No seu caso, um relacionamento. Você contabiliza, olha, eu perdi aquela pessoa, que era assim, que era assado. Né?
É o jeito dele. Então é a fase da depressão. E a fase que encerra o luto é a fase da aceitação. Tá, Lia? É a fase da aceitação. É a fase do concordar com tudo do jeito que foi. E isso, na verdade, é um miolo, digamos assim, de todo o processo terapêutico. A concordância com as coisas como elas são. A concordância com as pessoas como elas são. Concorde com seu esposo do jeito que ele é, sua esposa do jeito que ela é. A gente tem que tentar deixar de mudar os outros e mudar a si mesmo. Obrigado, prima. Tá falando que eu sou fera. Obrigado. Então, o contexto de tratamento de toda a dor é o da aceitação. Porque olha só, a depressão faz eu olhar para o passado e pensar assim, nossa, como foi ruim. É a conclusão, quem está deprimido conclui, nossa, foi ruim demais. E faz eu olhar para o presente e a pessoa concluir, nossa, está muito ruim. Está tudo muito ruim. E a ansiedade faz eu olhar para o futuro e pensar assim, nossa, vai piorar. Nossa, vai piorar, aquilo de ruim vai acontecer, o outro de ruim vai acontecer, tudo de ruim vai acontecer. Ou seja, a depressão e a ansiedade é um olhar negativista para o contexto de passado, presente e futuro. Então, todo o processo, não só de superação de um luto, do término de um relacionamento, ou da perda de uma pessoa por morte mesmo, né? O miolo do processo terapêutico, ele é a concordância, é a aceitação. É a pessoa olhar para o passado e concordar que do jeito que foi da melhor forma que poderia ser. Entende? Eu falo, a Drica tá pedindo um beijo, um alô para a galera de Janaúba, Minas Gerais. Obrigado pela participação, Drica. Um beijão para Janaúba, Minas Gerais. Então, o processo terapêutico ele se centra na concordância. Então, eu olho para o meu passado e vou, com a ajuda do terapeuta, olhar cada situação de mágoa, de dor, de ressentimento e vou olhar para aquilo de novo e vou mudar a minha postura íntima perante aquilo. Pensando, eu concordo que tenha sido assim. Eu concordo que tenha sido assim. Eu concordo de ter uma filhotinha levada. Papai, você vai cair? Pode vir se vocês quiserem. Elas pediram para participar da live. As minhas filhas. Elas vão dar um alô para vocês. Chama sua irmã. Chama as duas. Vai lá, chama elas lá. Laís. Wagner Borges. Seja bem-vindo. Valde Maria. Boa noite, seja bem-vindo. Ana Maria. São muitos os comentários, as perguntas. A gente vai respondendo na medida do possível aqui, tá? Não tira, filho. Ó, doutor, eu eliminei muitos quilos, mas olho e me vejo gordo ainda. Qual ainda seria melhor nessa parte? Psicólogo ou psiquiatra? Qualquer tratamento, Lúcia, é junto, viu? Associação do psiquiatra com o psicólogo, né? Ou o terapeuta. Essa é a minha filha Luna. Dá oi para todo mundo. Oi, olha esses aqui. É sinal que a pessoa deu um like. Coraçãozinho é que ela gostou de você. Dá oi para todo mundo. Ele tá dando coraçãozinho pra mim. E essa é a Estela. Elas pediram para dar um alô para vocês. Para dar boa noite. Boa noite. Peraí, agora tá bom. Já deram boa noite. Tá bom, tchau. Deixa eu mostrar a Laís, pra gente continuar. Gente, E essa é a Laís, a fofinha de papai. Dá tchau pra todo mundo lá, ó. Fala oi. Tudo bem? Boa noite. Ó, manda beijo. Beijo. Beijo pra todo mundo.
Beijo, beijo. Tchau, tchau. Vai lá com seus irmãos. Vai lá com a mamãe. Tchau, beijo. Então, continuando. Princesas, obrigado. São mesmo. Pai é fã, né? Não tem jeito. Pai baba. E aí, vamos lá. E a Lia responde, né? Obrigado, ótima resposta. Vou te procurar. Eu estou à disposição, tá bom? Vamos ver mais perguntas. A Raquel Basílio, né? A Raquel está perguntando. Doutor, faço terapia há alguns meses. Estou adorando, tomo remédio para ansiedade, mas gostaria de saber se esse tratamento é para o resto da vida. Ou um dia vai passar, pois quando fico sem a medicação, começa a voltar tudo de novo, os medos, os pensamentos negativos. Muito excelente pergunta, tá, Raquel? Muito obrigado pela participação. Isso é um ponto importantíssimo que eu não estava lembrando de falar agora, ainda bem que você perguntou. Quando que a gente, primeiramente, antes de falar de onde que termina o tratamento medicamentoso, primeiramente, como que a gente vai saber se um tratamento está dando certo? Porque muitas pessoas chegam lá para mim e falam, doutor, eu já trato há 5 anos, já trato não sei quantos anos. E aí, e como que você está? Ah, não, tenho muita tristeza, tenho desânimo, tenho ansiedade, tenho crises, palpitação, não consigo andar de avião. Uai, mas você já está tratando. Então, um tratamento ele tem que ser avaliado se ele está dando certo. Então, para eu falar que um tratamento está dando certo, eu preciso ter a redução de pelo menos 80% dos sintomas de tristeza, desânimo, preocupação excessiva e medo que tinha. Se a pessoa está tomando remédio e está continuando com sintoma, algo tem que ser feito. Não dá para passar 5 anos com sintoma. Ah, não, mas aí o que acontece? Tudo bem. Então, na maioria das vezes, esse contexto onde a pessoa está tomando remédio há muito tempo e não melhora, geralmente não está fazendo psicoterapia. Porque geralmente, com a psicoterapia, melhora e muito. Ok? O tratamento, ele consiste em 4 bases, né? Já que a pergunta é tratamento, eu vou explicar tudo em relação ao tratamento. Consiste em 4 bases, 4 pilares de um tratamento bem realizado. O primeiro, não menos importante com os outros, e nem mais também, eu vejo as 4 bases, os 4 pilares de igual importância. Então, a primeira parte do tratamento é a medicação mesmo. A medicação por si só já melhora muita coisa. Tem pessoas que tomam só remédio e melhora da água para o vinho. Infelizmente, não é a maioria. Mas numa minoria é impressionante o quanto que o remédio sozinho já resolve. Mas é a minoria. A segunda parte do tratamento, tão importante quanto a primeira, psicoterapia. Terapia com terapeuta, né? Cognitivo-comportamental, constelação familiar, regressão, renascimento, técnicas meditativas. Tudo isso vai trazer o processo de reconfiguração, remapeamento das emoções e dos princípios, das metas, da interpretação que a pessoa faz de realidade passada, presente e futuro. Então, a psicoterapia vai tratar isso. A terceira parte do tratamento trata a parte neurobioquímica, através da atividade física aeróbica. Atividade física aeróbica, gente. Aquela que a pessoa respira ofegantemente, transpira, pelo menos 40 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. A atividade física aeróbica, por si só, libera no cérebro o mesmo neurotransmissor que os remédios liberam. Libera no cérebro serotonina. Na mesma quantidade. Pensa bem, um grupo de pessoas com depressão e ansiedade, numa pesquisa, em várias pesquisas, só tomou remédio. E o outro grupo só fez atividade física aeróbica. Os 2 grupos melhoraram igual. Para pensar. Atividade física aeróbica, 40, 50 minutinhos, 3 vezinhas na semana, não precisa ficar o dia inteiro
correndo na rua, não. 40 minutinhos 3 vezes por semana. Olha o impacto na saúde mental que a atividade física tem. A atividade física de musculação não mostrou tanto resultado na parte de melhorar sintomas de depressão e de ansiedade. E a quarta parte do tratamento, também baseada em evidências científicas, é a religião. Alguém comentou, doutor, fala em espiritualidade. Realmente, a espiritualidade é um fator de proteção muito grande. Mas as pesquisas, elas mostraram que quem tem um fator de proteção mais intenso para a depressão e para a ansiedade é aquela pessoa que frequenta, pelo menos uma vez por semana, alguma casa religiosa. Aquela pessoa que se associa a outras em busca de conhecimento, em busca de elevação espiritual. Ok? Então, como parte do tratamento, eu recomendo para todos que frequente uma religião, pelo menos uma vez por semana, uma casa religiosa. Ok? Então, eu falei de como que procede o tratamento. Os detalhes de medicação tem que ser individualizado, né, com o psiquiatra mesmo. E em relação ao tempo, aí a gente inicia o tratamento e geralmente a gente demora 3, 4 meses para ajustar a dose do remédio e a pessoa ficar ótima. Ótima. Né? Na melhor das hipóteses, 2 meses para ficar ótima. Mas geralmente vai 3, 4, 6 meses ajustando o remédio, trocando, até a pessoa ficar ótima. Ficou ótima. Acabou todos aqueles sintomas de depressão, de ansiedade, de tristeza. O que é para ser feito? A gente entra numa fase de manutenção do tratamento. Eu vou colocar o carregador aqui no meu celular, que ele está acabando a bateria. Então, se nós temos uma fase em que a pessoa está muito bem, sem sintomas de depressão, sem sintomas de ansiedade, e aí a pessoa continua tomando a medicação mesmo estando bem. Entende? É um erro muito comum, relacionado com a desinformação, obviamente. A pessoa melhora depois de 2, 3 meses e joga o remedinho fora porque melhorou. Só que, infelizmente, a medicina baseada em evidências, né, os estudos mostram, e a prática também, que logo que a pessoa melhora, se tirar o remédio, a pessoa piora de novo. Então, estabeleceu-se um período de manutenção do tratamento, que ele é de 6 meses de 6 meses a 1 ano. Na verdade, de 8 meses a 1 ano. No começo falou-se em 6 meses, aí depois os estudos estiveram mostrando que um período um pouco maior de manutenção vai dar um sucesso maior na retirada da medicação. Então, hoje a gente faz entre 8 meses e 1 ano. Tomando a medicação, mesmo se sentindo maravilhosamente bem. Vencido esses 8 meses de remédio se sentindo bem, a gente reduz a dose do remédio e tira. Não precisa mais. Ok? E aí, o que acontece? Aí que a gente vai entrar na dúvida da Raquel, tá, Raquel? Uma boa parte das pessoas, elas nunca mais terão problema. Né? Não é a maioria, infelizmente. Uma parte das pessoas, na redução da dose, já começa a ter problema. Começa a voltar sintoma. Outras pessoas, depois de alguns meses de retirada da medicação, volta a ter sintoma. Se o sintoma volta, a gente volta a tratar. A gente sabe o caminho das pedras, então a gente não vai ficar sofrendo. Visto que a medicação é extremamente segura. A medicação ela pode ser tomada a longo prazo, até a vida inteira, se necessário. O que a gente sabe que essa retirada da medicação ela é tão mais fácil quanto melhor tenha sido o desenvolvimento da pessoa na psicoterapia. Entende? Quando a pessoa desenvolve na psicoterapia, ela acaba manifestando ou apresentando uma facilidade maior de ficar sem remédio. Então, o tratamento ideal é aquele que usa a medicação por um período, que vai abrir uma janela para a pessoa pensar um pouco mais positivo. Essa oportunidade do terapeuta vir com
uma perspectiva mais positivista, um processo de revisão e de releitura da própria realidade, aí sim a pessoa adquiriu o hábito de vidas saudáveis, alimentação, atividade física regular. Depois de 8 meses fazendo atividade física regular, não é para parar de fazer atividade física porque o tratamento parou, estou falando de remédio. Ele adquiriu esse hábito de vida saudável, ele complementa isso na sua vida, e isso vai proteger ele dele não ter depressão de novo. Ele frequenta a religião toda semana, isso vai proteger ele a pessoa da depressão e da ansiedade. Vai evitar de que ele necessite voltar a tomar remédio. Ok? Infelizmente, tem um número reduzido de pessoas que mesmo fazendo excelente psicoterapia, mesmo evoluindo muito bem na psicoterapia, mesmo estando tudo maravilhoso na vida, quando tira o remédio, volta o sintoma. Infelizmente. Essa pessoa pode e deve tomar o remédio o resto da vida. Entende? Às vezes a gente tenta tirar uma vez, não consegue, volta o remédio. Trata mais 6, 8 meses, tenta tirar o remédio de novo, volta o sintoma, a gente volta de novo o remédio. Aí tenta tirar de novo depois de 6, 8 meses, tirou o remédio, volta o sintoma. A gente desiste de tirar o remédio. Por quê? Porque a medicação ela é muito segura. Ela não causa dependência, não diminui memória. A medicação, qualquer sintoma colateral de medicação, né, que as pessoas têm uma impressão de que, não, remédio controlado vai me deixar dopado. Vai deixar viciado. Vai me engordar. Né? Porque muito antigamente, os remédios psiquiátricos dopavam muito mesmo. Né? 50, 60 anos atrás, o doente psiquiátrico ele não tinha muito sintoma porque não ficava muito acordado. Né? Porém, isso mudou totalmente. Totalmente. A medicação que se usa hoje, ela não só é segura, mas ela é também tratada como neuroprotetora. Visto que, se a pessoa manifesta sintomas de depressão e de ansiedade por muitos anos consecutivos, isso lesa o cérebro orgânico, físico, diminuindo a conexão entre os neurônios. A gente faz uma tomografia, uma pessoa depois de 20 anos de depressão grave, sem tratamento, seja porque não quis tratar, ou seja porque não teve acesso, que infelizmente no nosso país é difícil o acesso a um tratamento de qualidade, ou seja porque a gente deu todo tipo de medicação e nada melhorou essa pessoa. Eventualmente acontece. Então, se essa pessoa passa 15, 20 anos com sintomas de depressão e de ansiedade, a gente faz uma tomografia do cérebro e o volume cerebral está diminuído. A gente faz testes de inteligência, de memorização, dá tudo diminuído para a idade. Então, a depressão e a ansiedade, elas lesam a capacidade intelectual e de memória da pessoa. Então, quando o remédio trata, o remédio não só melhora a qualidade de vida da pessoa, mas o remédio também protege o cérebro físico dela, possibilitando que ela tenha mais tempo de inteligência. Então, a depressão e a ansiedade, ela aumenta, ela acelera um processo de envelhecimento cerebral, digamos assim, um processo de demência que viria com a senilidade, ele é muito acelerado pela depressão e tem até características específicas. Vovó Daninha está falando, às vezes você é lúcido, consciente, mas a ofensa é tão grave que a dor tão profunda que não dá para aceitar. Ótimo, vovó Daninha, entendo perfeitamente o que a senhora diz. Porém, a justificativa que melhor me cabe, que melhor me preenche em relação ao processo de concordância com a realidade, é a seguinte justificativa. Nós vivemos num universo muito grande, estrelas, complexidade, que agora que a gente está descobrindo, complexidade biológica, complexidade subatômica, complexidade espiritual, complexidade mental. Então, existe uma força muito maior que comanda isso tudo. Se essa força muito maior, que é Deus, comandou que eu tenha sofrido uma violência no passado, ou que eu esteja passando por um câncer, por exemplo, eu tenho que ter a humildade de abaixar a cabeça
e concordar, né, com essa força superior que determinou que isso acontecesse. Entende? Por quê? Não é para ser submisso, simplesmente para ser submisso, para ficar pequeno demais. Não, não é. É porque quando eu concordo com as determinações dessa lei maior, eu me vinculo a ela de tal forma que eu consigo modificá-la, que eu consigo, pela minha própria vontade, modificar os fios do destino, entende? Agora, por exemplo, enquanto eu nego a fome, por exemplo, que eu passei na infância, não podia ter acontecido, como que meu pai deixou eu passar fome na infância, e isso é uma tragédia, e eu sou vítima por causa disso. Enquanto a pessoa vibra na fome que ela passou na infância, ela continua passando fome. Ela tem uma escassez financeira muito grande, porque ela está vibrando na escassez. Mesmo que negando, ela atrai. Freud já falava isso, que a gente fortalece aquilo que a gente nega, aquilo que a gente muito nega. Então eu posso até, daqui a pouquinho, fazer uma explicação mais profunda ainda disso. Dessa passagem de Freud aí, que ele fala que a gente fortalece dentro da gente e na nossa realidade aquilo que a gente mais nega. Então, quando a gente olha para uma situação de mágoa do passado, com raiva que aquilo tenha acontecido, negando que aquilo tenha acontecido, como se tivesse sido uma injustiça, e consideramos a lei cósmica justa, eu perco força e fico retornando para mim aquilo que eu estou negando, ok? Então vamos dar um alô, ver os comentários aqui, que eu empolguei falando, e vocês ficarem sozinhos aí. Aí a vovó Daninha complementa. Aceitar os erros do outro não ajuda quem errou a melhorar. De fato, vovó Daninha, aceitar que os outros errem não quer dizer que a gente tem que se submeter ao erro dele. É diferente, entende? Permita que as pessoas errem, mas saiba se proteger de se afastar quando está errando para cima de você, em vez de ficar já esperando para guardar a mágoa, entende? Lógico que todo mundo novo, quando eu entrei em contato com essa perspectiva, eu fiquei pensando, não, gente, mas como que eu vou concordar? Como que eu vou concordar que um chinês pegou uma faca, entrou dentro de uma creche e matou um monte de criança? Como que eu vou concordar que isso tenha acontecido? Eu pensava assim. E não foi fácil entender que algum motivo tinha para aquilo acontecer. Que depois que aconteceu, eu não vou conseguir mudar o que aconteceu. Quanto mais eu senti dor diante daquilo, mais eu vibro sobre a morte, sobre a tragédia. E mais eu atraio para mim morte e tragédia. Então eu permito que aquilo tenha acontecido. Entende? Já que não está no meu alcance de mudar. Porque quem determinou que aquilo tenha acontecido é muito maior que eu. É mais ou menos isso. Tá bom? Boa noite, Nandas. Vamos ver aqui, pelo Face. Para quem chegou agora, eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Instagram e pelo Facebook, tá bom? Por isso que às vezes eu faço algum comentário que não está na sua linha aí. Ô Raquel, obrigado pela participação, espero que eu tenha esclarecido aí em relação ao tratamento, tá bom? Mas é essa questão aí mesmo. Você está em psicoterapia? Ou já fez psicoterapia em alguma época? Boa noite, Keila, Zazá, sejam bem-vindas. Sandra Alves, Ângela Santos, Mariângela, Raquel Basílio, me responde, muito obrigado, adorei sua explicação e estou aí na luta, sem desistir. Parabéns, Raquel, com certeza. A gente continua sempre, de alguma forma, batalhando para que as coisas deem certo.
entende? Às vezes a gente tem realmente que evocar um espírito de guerreiro, sabe? De enfrentamento, né? E isso a gente toma muito do Pai, né? Eu não, aqui nessa live não tenho uma oportunidade de eu entrar muito na questão sistêmica, mas logo a gente repete também a live sobre constelação familiar, que foi muito legal também. Eu fiz já há algum tempo, a gente repete ela. Constelação familiar que fala das terapias sistêmicas. Então, a Lia fala aqui, amanhã é meu aniversário. Com tantos acontecimentos ruins, sinto tristeza e angústia. Tudo está ruim. Não gosto de nada. Acho que é o dia certo para eu te procurar e começar o tratamento. Senão, vou morrer de tristeza. Já não estou conseguindo nem trabalhar. Minha memória está muito ruim. Qual o tratamento ideal para mim? Muito legal a sua participação, Lia. Muito obrigado pela sinceridade e pelo depoimento. Eu tenho certeza que esse tipo de sensação acomete muitas pessoas. Sensação de vazio existencial. Porque quando eu falo em concordância, quando eu falo em alegrar-se mesmo com o de ruim que aconteceu, parece, né, fácil, mas não é. Não é fácil. É um processo. É um processo contínuo, que é meu também. É meu como um ser humano que está também no seu processo terapêutico. Né? Eu tenho os meus momentos de baixa, de humor, mas cada vez menos eles me acometem. Graças a Deus e graças às terapias, obviamente. Se não fossem as terapias, com certeza eu estava sofrendo ainda de depressão. Okay? E aí, o tratamento ideal, Lia, ele é um tratamento individualizado. Entende? Tem pessoas que mudam da água para o vinho com a religião. Tem pessoas que mudam da água para o vinho com o remédio. Tem pessoas que respondem mais a uma das partes do tratamento. Tem pessoas que simplesmente transformam com atividade física. Entende? Então, o tratamento ideal para você é iniciar as 4 partes do tratamento, né? E ir progredindo no processo terapêutico. Que esse processo de releitura positivista da realidade, ele é um processo que ele é para a vida inteira. A vida inteira, nós, digamos assim, estamos pensando... Vou colocar o microfone aqui no celular. Então, a vida inteira, nós estamos no processo de releitura da realidade. Então, o processo terapêutico, ele é contínuo. Entende? A gente descobre, a gente amadurece e depois melhora mais. Tá bom? E dia de aniversário, Lia, muitas vezes deixa a gente triste, assim como final de ano, sabe? Porque é um momento de reavaliação. É um momento em que a pessoa vai olhar para tudo que passou. E quando a perspectiva é negativista, é dor. Entende? Sempre que a gente vai reavaliar a vida, se a perspectiva é negativista, é dor. Então, dá tristeza mesmo. Augusto John, seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Cláudia Patrícia. Sejam bem-vindos. Suzana Borges. Queria te fazer uma pergunta. Tomo Rivotril e carbamazepina, só que são 17 gotas de Rivotril de manhã e à noite. Gostaria da sua opinião, doutor, se puder me dar a resposta, ficarei grata. Agradeço de coração, obrigado pela atenção. Suzana Borges, abraço, fica com Deus. Obrigadíssimo, Suzana. Posso responder sim, sem dúvida. O Rivotril, ele é um tarja preta, entende? E como todo tarja preta, ele faz mal, causa dependência e diminui memória. Então não é o tipo de tratamento ideal. Nós usamos tarja preta por um período muito pequeno, tá bom? Nós temos mais uns 10 minutinhos de live e o Instagram, a transmissão pelo Instagram é só 1 hora, né? E vai cair a conexão pelo Instagram e assim que cair eu retomo de novo. Eu faço ela novamente, tá bom? Para quem está pelo Instagram, na hora que cair, eu vou retomar a transmissão ao vivo. É só vocês ir no perfil, né, do @Dr. Din, D-H-I-N.
Então, as medicações ideais, elas são as tarjas vermelhas. Essas são, sim, digamos assim, neuroprotetoras. As tarja preta, não. Ok? Deixa eu aproveitar que está conectando no Instagram e tomar uma aguinha. Ah, Zazá é do grupo Mãos de Mães, presente. Muito obrigado, Zazá. Compartilha aí a nossa transmissão. Vamos levar esse conhecimento para bastante gente. A Zazá faz um trabalho informativo, assim como o meu, mais direcionado para o tratamento da esquizofrenia. Mais direcionado para o apoio à família, para o apoio ao paciente com esquizofrenia. Porque, na verdade, são as informações que libertam, são as informações que fazem a pessoa conseguir melhorar dentro do processo terapêutico, digamos assim. A Kênia Vieira. Oi, Kênia, tudo bem? Beijão para você. Adorando a live, doutor. Obrigado. Doutor, as perguntas que você não consegue responder ao vivo, você pode responder depois? Posso sim, Patrícia. Pode deixar. Depois eu vou entrar e tentar responder todas que forem possível aí. Lia Guimarães, obrigado. Thelma Sanches. A Thelma está perguntando qual tipo de terapia é melhor. A terapia, ela é individualizada também. Então, existem várias abordagens. Tem pessoas que se dão melhor com um tipo de terapia, tem outras pessoas que dão melhor com outro tipo de terapia. Como que faz para saber qual que é o melhor tipo de terapia para mim? Tem que fazer, entende? Acaba que a gente faz o teste. E, na verdade, dentro da mesma abordagem terapêutica, um terapeuta tem um resultado, outro terapeuta tem outro resultado. Então, há necessidade da pessoa fazer sessão de terapia, ok? E ver o quanto aquilo ajudou. E ver se sentiu ajudado. O critério que a gente usa para saber se a psicoterapia está dando certo é exatamente o critério de se sentir ajudado. Quando eu saio da sessão, eu saio mais tranquilo, eu saio com percepções maiores, eu me sinto bem quando eu saio da sessão. Quando o terapeuta aborda, ele traz insight, ele traz cliques que modificam minha vida? Se sim, ótimo, é esse o terapeuta. Tá? Então, a gente acaba, muitas vezes, mesmo bons terapeutas, vai ter uma dificuldade de acessar fulano ou ciclano. Pessoas específicas não dão bem com ela. E aí, quando não dá bem, não precisa continuar. Tem que procurar um que dá bem. Tá bom? Boa noite, gente. Então, há necessidade de fazer. Por exemplo, a pessoa às vezes está em terapia e não está se sentindo ajudada, não precisa voltar nesse terapeuta. Tem que ir num outro terapeuta, num outro, até acertar com um que te ajude realmente. Ok? A Bianca está perguntando. Doutor, a Bianca Galvão. Boa noite, Bianca. Obrigado pela participação aí. Doutor, meu marido toma escitalopram e Rivotril já tem 2 anos. Esses remédios viciam? Rivotril. Vicia sim, tá bom, Bianca? Esse é um remédio que a gente tenta não usar mais do que 1 ou 2 meses num contexto de tratamento inicial. Logo que os tarja vermelha fazem efeito, ele tem que ser eliminado do tratamento. São raros os casos que nós precisamos manter a vida toda, digamos assim, precisamos manter por longo prazo. São muito raros. E mesmo assim, a pessoa que vai tomar por muito tempo, ela tem que estar a par dos riscos, né, de diminuir memória, diminuir a capacidade intelectiva a longo prazo, tá bom? A Helena, né? Helena e Fábio.
está perguntando aqui. Quanto tempo a terapia começa a ter resultado? Depende muito do terapeuta, depende muito da entrega do paciente, do cliente. Depende muito da entrega da pessoa ao processo terapêutico. Depende muito da pessoa querer a mudança. Entende? Você já ouviu falar, por exemplo, em autossabotagem? Como é que pode existir autossabotagem? A pessoa mesmo se fazer mal, mas como que uma pessoa vai se fazer mal? Né? Faz. Existem mecanismos inconscientes. Então, muitas vezes a pessoa inicia o processo terapêutico e não evolui muito, passa muito tempo, e depois evolui, né, dependendo do momento da vida. Então, o resultado da terapia, ela tem que vir no primeiro atendimento. No primeiro atendimento já sente algum resultado, já sente alguma melhora. Né? E a longo prazo, cada vez maior o resultado com esse tratamento. Começou aí no terapeuta, vai e volta do mesmo jeito que entrou, é sinal que não está dando certo. Não adianta ir nesse terapeuta. Ok? Vamos continuando aqui. Obrigado pela participação, tá bom? E você perguntou do escitalopram, né? O escitalopram, Bianca, ele não causa dependência. Ele é um remédio neuroprotetor, ele é um remédio muito bom. E muito seguro, inclusive. Mas o Rivotril, ele tem que ser retirado. O que acontece? Muitas vezes a pessoa está tomando, por exemplo, o escitalopram, numa dose mais baixa e não tem o resultado. E aí o pouco de ansiedade que sobra é suficiente para não deixar dormir. E aí, não deixando dormir, tem que tomar o tarja preta. Então, muitas vezes a necessidade do tarja preta é um indicativo que o tratamento como um todo não está muito eficiente. Quando a gente fala em remédio tarja vermelha, ser manejado, psicoterapia, atividade física e vínculo com a religião. Sim, o escitalopram. Ah, tá. A Amy Harbel está comentando aqui. Esse medicamento é bom, pois esse escitalopram para mim não deu certo. Boa participação. Porque o que acontece? Eu disse que a medicação é uma boa medicação, é segura, é eficiente, mas tem algumas pessoas que não respondem com ela. Então, quando a gente vai escolher uma medicação, a gente traça um perfil de sintomas que o medicamento vai tratar. E dentro desse perfil de sintoma, a pessoa pode responder muito bem ao tratamento, ao remédio em si, pode responder mais ou menos ou pode nem responder ao remédio. Então a gente avalia depois de 30 dias e vê o quanto o remédio ajudou. Se ajudou muito, a gente investe nele, se precisar aumenta a dose. Se não ajudou nada, a gente troca o remédio. Não tem como, nem por que ficar tomando remédio se o remédio não está fazendo efeito. Tá? Então depende. É um remédio bom? Ótimo. Dentro de uma perspectiva estatística, ajudou a maioria. Mas tem algumas pessoas que não respondem bem com ele, e o manejo do psiquiatra é fundamental nesse caso aí. Tá bom? Doutor, tomo sertralina 2 meses para ansiedade, mas não vejo mudança. Então, Elisângela, obrigado pela participação, Elisângela Ferreira. A sertralina também é uma excelente medicação. Depois de 2 meses, você tem que estar sentindo alguma redução do sintoma de depressão ou de ansiedade, ok? Tem que estar sentindo melhoras. Se você não está sentindo nenhuma melhora, essa medicação não te serve. Ela tem que ser trocada. Se a melhora é parcial, a gente aumenta a medicação. Tem que conversar com o seu psiquiatra sobre isso. Tá? Cantinho do Sabor está falando. Oi, doutor, tomava o Êxodos, aí passei a tomar o Luvox. Qual o melhor? É aquilo que eu expliquei. Estatisticamente, o Luvox e o Êxodos têm a mesma eficiência. Ajudou na mesma quantidade, o mesmo número de pessoas dentro de uma proporção. Mas algumas pessoas respondem melhor com Êxodos, dependendo do perfil de sintomas, que é estabelecido pelo psiquiatra, e outras pessoas respondem melhor com Luvox. Tem perfil de sintoma para um ou para outro. Porque isso depende também de uma configuração neurobioquímica da própria pessoa, responder ou não ao remédio. Isso é definido geneticamente. Tá bom? Keila Mendes, muito obrigado pela participação, viu, Keila? Então,
Keila está fazendo uma pergunta aqui, mas nosso tempo já se esgotou. Essa live, o ideal da gente fazer ela de 1 hora, né? Mas 1h10 está bom também, que dá para a gente complementar mais alguma coisa. Muitíssimo obrigado pela participação de todos. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E coloca aí, por favor, nos comentários o que você quer que a gente aborde nas próximas lives. Alguma outra dúvida em relação à depressão e à ansiedade também. Coloca aí nos comentários, eu vou fazer o possível para responder quase todo mundo, ou todo mundo, se possível. Tá bom? Muito obrigado, boa noite, bons sonos para você, e amanhã a gente está de volta aí, e já vou divulgar a live de sábado. Eu tenho feito essas lives na quarta noite, né, quarta 20 horas, e sábado às 20 horas. Então, sábado, provavelmente a gente vai ter de novo, e logo eu divulgo para vocês qual que vai ser o tema. Vou depender do que vocês sugerirem aí nos comentários, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.